Fala pessoal, tudo bem? Eu queria comentar com vocês desse artigo que eu citei no último Stories, então esse artigo aqui, que a gente comentou, perguntei se vocês já tinham lido, porque é um artigo recente, de 2017, e que ele traz algumas coisas bem interessantes que eu queria discutir com vocês, tá? Então, ele é um artigo para falar um pouquinho da revista, a revista é Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Esse artigo foi feito em 2017 e, pelo que eu dei uma olhada aqui na revista, ela é uma revista que tem um fator de impacto interessante, então ela tem um fator de impacto de 3 e alguma coisa, e nos últimos 5 anos é um fator de impacto de 3,6, então é uma revista que mostra que tem um certo respeito aí na área, tá? E é um artigo que me chamou a atenção pelo título e pela proposta que ele tinha de fazer uma coisa diferente, de associar exercícios diferentes. Então, o que ele fez? O título dele é O Efeito do Treinamento de Estabilização Escapular na Cinemática Escapular, Função e Dor em Pacientes com Impacto Subacromial. Ele fez um ensaio clínico controlado e aleatorizado, então isso foi uma das outras coisas que me chamou a atenção para poder ler esse artigo. Então, o que eles tentaram objetivar com esse artigo? Eles queriam investigar o efeito de 2 tipos de programa de exercícios diferentes para melhorar, para avaliar a cinemática tridimensional da escápula, a função e a dor desses pacientes que tinham síndrome do impacto, tá? Só para lembrar vocês, síndrome do impacto não é qualquer dor no ombro, então é aquela dor e a dor ainda que eles caracterizam no estudo são do impacto subacromial, então não é de atleta, aquela lesão em pasta, não é nada disso, é uma lesão possivelmente da parte bursal do tendão ali, e que a gente vai ter principalmente nos movimentos de elevação do braço, tá? Então não é atleta, a população não é atleta, tá bom? Em relação a alguns critérios que eles adotaram, então os pacientes tinham que ter dor unilateral há mais do que 6 semanas, então não podia ser um evento agudo, tá? Eram pacientes que já saíram dessa fase aguda e já estão com no mínimo 6 semanas de dor no ombro, e que eles tinham que ter um arco doloroso para flexão ou para abdução do braço, então tinha que ter dor nesses movimentos. Os testes irritativos positivos, né? Então NIR, Hawkes-Kennedy, esses testes que a gente já conhece, testes ortopédicos, e eles tinham que ter discinese escapular. Então, só entrou no estudo quem tinha discinese escapular. Então, foi avaliado pelo método de observação. Eles observavam como que era o movimento escapular e se eles tivessem alguma disfunção de movimento, eles confirmavam com o teste de assistência e retração para entrar com esse indivíduo no estudo. Então, esse indivíduo só entrava se ele tinha, além dos critérios de dor, do impacto, se ele tinha uma disfunção de escápula, porque eles queriam fazer uma intervenção de exercício escapular. Então, fazia sentido eles terem essa disfunção escapular. Então, como eu disse, eles foram avaliados pela avaliação tridimensional da escápula, a função foi avaliada pelo SPAD e a dor por uma escala visual analógica de dor, de 0 a 10. Eles avaliaram esses pacientes em 3 tempos, então foi no baseline, no tempo 0, com 6 semanas e 12 semanas de intervenção. Então, o que esses pacientes faziam? Eles faziam exercícios diários que foram ensinados, então eles levavam uma cartilha e faziam exercício em casa, isso é o que acontece lá fora, não é muito essa rotina de consultório que a gente está acostumado. Então, eles faziam exercícios diários, sendo que eles fizeram 2 grupos. Então, um grupo era o controle, que eles faziam alongamentos do pescoço, da região da escápula, e fortalecimento muscular do manguito, segmentado, bem simples, como qualquer pessoa faz, tá? E o outro grupo, eles fizeram um grupo que associaram o fortalecimento do manguito com exercícios escapulares. Então, o paciente também realizava alongamento, mas ele fazia alguns exercícios escapulares diferentes. Então, eles faziam wall slide, faziam push-ups na parede, faziam exercícios escapulares que associavam cadeia cinética, então não só manguito parado, mas associando movimento, associando agachamento, tentando propor uma nova ideia de exercícios para esses pacientes. E aí, em relação ao fluxograma, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. O fluxograma deles tem uma coisa que me chama atenção. Então, eles recrutaram 119 pacientes, tá? Foram excluídos 83, então é um número bem grande. E eles randomizaram 36 pacientes nos grupos, tá? Aí me chama um pouco a atenção, que a randomização deu exata, então 18 para cada grupo.
e eles foram acompanhados, então, no tempo 0, 6 semanas e 12. E desses 18 para cada grupo, no final, eles só tinham 15. Então, a gente está falando de um estudo de 15 para cada lado. É um estudo que é um pouco pequeno. Eu tenho minhas dúvidas aí do cálculo amostral que ele falou, mas vamos passar para frente que ele justificou que fez esse cálculo, tá? Então, ele teve uma perda aí de mais ou menos uns 10%, que é aceitável, e ele continuou esse estudo aí durante 12 semanas de intervenção, tá? O que ele achou de resultado que foi interessante? Então, após 6 semanas, esses pacientes que tinham feito exercícios de intervenção com exercícios escapulares específicos, eles mudaram o padrão de movimento pela análise cinemática. Então, com 6 semanas, eles melhoraram a rotação externa da escápula, tá? Que é quando a escápula vai rodar para fora, e eles melhoraram o tilt posterior, que são movimentos que a gente espera que melhorem para a resposta de dor desse paciente. E após 12 semanas, além desses dois movimentos, também a rotação superior da escápula modificou. Então ela melhorou também, ela aumentou essa rotação superior da escápula, possivelmente pelos exercícios que estavam sendo feitos, que estimulavam esse movimento escapular e melhoraram. Então é interessante mostrar que eles conseguiram melhorar o movimento escapular através dos exercícios, tá? Só que uma coisa que foi interessante foi que nos dois grupos, a questão de função e de dor, eles não tiveram diferenças. Então, em relação ao SPAD, ambos grupos melhoraram. Em relação à dor, ambos grupos melhoraram sem diferença entre eles. E aí que é um pouco ambíguo o que a gente vê. Então, você faz duas intervenções, que uma parece muito mais simples e tradicional, e a outra que você engloba muito mais exercícios que modificam a cinemática da escápula. Só que o resultado do paciente é o mesmo. Então, ele mesmo no estudo fala que você fazer um programa de exercícios, independente se ele é específico ou não para a escápula, ele melhora a função e diminui a dor nesses pacientes com síndrome do impacto subacromial, tá? Só que aí vem um monte de questão na cabeça, e questões que me incomodam aí quando eu vejo algum tipo de estudo assim. Se não mudou nada nesses pacientes em relação à dor à função, porque o paciente procura a gente por causa de dor e função, então ele não consegue fazer uma tarefa ou ele tem dor no ombro. Se ele não consegue fazer isso, mudar o movimento escapular não vai alterar tanto a minha conduta, porque se o paciente não estiver satisfeito e melhorou o movimento escapular, ele não vai estar satisfeito com o nosso tratamento. Então, algumas questões que eu coloquei aqui para a gente pensar seria, se os pacientes melhoram na avaliação cinemática, o que isso significa para mim? Significa que ele vai melhorar a dor? Significa que ele vai melhorar a função dele? Não sei. Eu não sei o quanto que isso eu consigo trazer de uma avaliação 3D para a minha prática clínica também. E o que vai me acrescentar eu ter esse tipo de informação, se a dor não necessariamente vem daí? A gente vem discutindo há muito tempo e agora está mais ainda evidente que a dor ela não é um processo simplesmente que vem ali do ombro, uma coisa específica do tendão que está lesionado. A gente sabe todos os envolvimentos que a dor tem e toda a complexidade que ela tem. Então, se não mudou nada clinicamente, vai me acrescentar o que eu usar isso? Por isso que talvez o questionamento desses estudos que são feitos com avaliações caras e que talvez não me dê tanta informação assim, tá? E aí uma outra coisa que ficou na minha cabeça é o seguinte, a gente está falando de um grupo de exercícios de intervenção diferente, então cadeia cinética, push-up, exercícios diferenciados, pô, que legal, muito bom, bacana, só que eles funcionam tanto quanto o tradicional. Então se a gente fizer o tradicional manguito ou alguma coisinha escapular, relaxar a musculatura de trapézio superior, a gente talvez consiga os mesmos resultados nesse tipo de paciente. E aí, será que a gente precisa desses exercícios tão rebuscados nessa população? Então, a gente não está falando de atleta, a gente está falando de pessoas que têm uma dor no ombro por mais 6 semanas, com dor para levantar o braço. Será que eu preciso de tanta robustez nos meus exercícios? Ou eu posso fazer exercícios mais tradicionais, relaxar a musculatura que está incomodando ele e talvez trabalhar em outros fatores que estejam envolvidos com a dor, como funções laborais, posições que ficam no dia a dia muito tempo, no trabalho, que podem estar incomodando. Então isso também é uma forma que a gente tem que pensar. Então, se o feijão com arroz está funcionando tão bem e ele sempre funcionou,
Será que vale a pena a gente mudar esse tipo de paciente? Essa é uma questão que eu deixo em aberto também, tá? E aí tem uma outra questão que vai contra isso que eu falei, que será que esses exercícios mais rebuscados que a gente usa, na verdade eles são muito bons e o paciente também melhora, mas talvez a gente não saiba avaliar eles, o quanto que clinicamente esses exercícios vão dar de diferença, eu fazer ou não. Então eu ter a escolha de fazer exercícios mais tradicionais ou exercícios que sejam mais robustos, tá? Então por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as conclusões que os estudos vão trazendo, porque eles vão sempre querer buscar coisas novas e as revistas vão jogar coisas marcantes para exercícios diferentes, porém a conclusão ela tem que ser feita com muito cuidado, tá? Agora eu tenho uma outra questão muito importante com esse artigo. Esse artigo é de uma revista boa, ele é um ensaio clínico controlado, aleatorizado, teoricamente muito bom, e aí eu falei, pô, mas espera aí, então eu fiz o curso do Léo e pensei, cara, eu vou ver como que ele tá na escala Pedro, porque ele é avaliador, ele avalia os desfechos, pô, eu vou entrar na Pedro, coloquei lá um nome e aí eu me assustei, porque ele tinha uma nota 4 de 10. Teoricamente não era nem para se ler um artigo desse, porque ele tem algumas falhas metodológicas que tudo isso que a gente conversou se contradiz. Então ele tem somente 4 pontos numa escala de 11 que são muito importantes para avaliar a qualidade metodológica que esses artigos são feitos. Então eu vou citar aqui para vocês quais os critérios que ele tem de positivo, que ele cumpriu e que ele não cumpriu. Então, critério de elegibilidade, ele não cumpriu esse critério, é um critério básico inicial da metodologia que ele não cumpriu. Ele fez a randomização da alocação dos sujeitos, sigilo de alocação ele não fez, o que isso também é uma falha bem grave na metodologia científica. Ele fez uma comparação do baseline, e aí ele não tinha nenhum tipo de cegamento nos estudos, então nem dos sujeitos, nem dos terapeutas, nem dos avaliadores, ninguém era cego, isso também é uma falha, é difícil fazer estudos cegos quando você vai fazer exercício no paciente, mas eu acho que alguns cuidados dá para se ter, e a gente consegue pelo menos um dos sujeitos cegos, a gente consegue, sendo ele o terapeuta, o assessor, ou o sujeito que está sendo recebido a intervenção. Uma outra falha muito grande, ele não teve um follow-up adequado desses pacientes e ele não fez uma análise por intenção de tratamento. Então isso são erros bem graves aí que comprometem o estudo dele pela parte metodológica. Ele fez uma comparação entre grupos e fez mais de uma medida de precisão para uma das variabilidades. Então ele só tem 4 pontos numa escala de 10, o que faz com que toda essa discussão e todas essas questões levantadas fiquem em dúvida em relação a esse artigo, porque ele pecou em alguns pontos muito importantes na metodologia. Isso é um ponto a gente ser examinado e saber se realmente a gente vai conseguir acreditar nessas informações que foram passadas pelos autores. E para isso eu deixo a minha última mensagem, então, para todo mundo que está fazendo um ensaio clínico ou que vai ler um ensaio clínico, pelo menos entenda um pouco como que é o CONSORT, que é um guideline para você fazer um ensaio clínico, que você consegue ter todos os critérios para preencher. Se você seguir o CONSORT, não tem como você errar. Não tem como você errar, você vai fazer tudo certinho e você vai ter uma nota na Pedro grande. Se ele tivesse feito somente o critério de elegibilidade, o sigilo de alocação e ele tivesse feito análise por intenção de tratamento, esse artigo de 4 já sairia para 7. Então é um artigo que teria um valor muito maior e a gente conseguiria ter uma credibilidade muito maior para poder analisar ele também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se quiser mandar uma mensagem, a gente pode conversar um pouco mais sobre esse artigo e sobre todas essas questões. Obrigado, boa noite.